O aluguel médio de um apartamento em São Francisco atingiu $3.300. Em alguns bairros americanos, os custos de eletricidade explodiram em 267%. Até a memória RAM do seu laptop triplicou, tudo impulsionado pela IA. Mas como um software em servidores pode mudar o preço da Terra? Para entender, é preciso analisar o terreno. Para operar modelos de IA como ChatGPT ou Claude globalmente, não basta alguns servidores. É necessário um grande centro de dados. Essas instalações enormes não são prédios de escritórios e podem ocupar centenas de hectares. Precisa ser plano, próximo a linhas de alta tensão e ter acesso a troncos de fibra óptica, o que é um problema. É exatamente o mesmo tipo de terreno que era necessário para a habitação residencial no passado. Se um incorporador visse um terreno plano perto de uma cidade, seria um local privilegiado para imóveis. Eles construíam 300 unidades de moradia inicial e lidavam com conselhos de zoneamento, distritos escolares e estudos de tráfego. Hoje, ao fazer uma oferta por esse terreno, o incorporador não compete mais com outro construtor local, mas com Amazon, Microsoft, Google e Meta, empresas com reservas maiores que o PIB de pequenas nações. Para o dono do terreno, não é uma escolha, e o impacto no mercado imobiliário local é devastador. Um incorporador residencial precisa de financiamento, precisa de várias licenças, pode desistir. Já a gigante de tecnologia paga à vista, paga de 50% a 70% acima do valor de mercado. Eles não precisam de escola ou expansão de esgoto para 500 famílias, precisam apenas do terreno. O resultado é visível em lugares como o condado de Loudoun, na Virgínia. Chamam de corredor dos data centers, e o governo local gosta. Eles arrecadam quase $900 milhões por ano em impostos desses data centers. Mas tente comprar uma casa lá. Um estudo de 2025 da Universidade George Mason confirmou que esses polos fazem os preços das casas dispararem. É um paradoxo. Morar perto de uma fábrica barulhenta geralmente reduz o valor dos imóveis. A chegada de profissionais de tecnologia com altos salários e pouca terra disponível intensificam a competição em New Albany, Ohio. A chegada da Meta e do Google trouxe não só empregos, mas também imóveis milionários rapidamente vendidos, expulsando a classe média local do próprio bairro. O centro de dados age como um buraco negro no mercado imobiliário, ocupa espaço e retira permanentemente terrenos do uso residencial. Cada acre coberto por servidores é um acre onde uma moradia inicial nunca é construída. A perda de terra já é ruim, mas a forma como a IA transforma as moradias restantes pode ser pior. Antes, os aluguéis refletiam oferta e demanda. Um administrador de imóveis analisava o prédio vizinho, avaliava vagas e definia preços. Se o apartamento ficasse vazio 2 meses, perdia esse valor. Antes buscava-se ocupação total, mas agora quem define os preços são motores de precificação por IA, não mais os proprietários corporativos. Esses sistemas coletam milhões de dados, como preços da concorrência, renovações de contratos, renda local e dados demográficos dos inquilinos. Esses algoritmos revelaram uma verdade matemática que um proprietário talvez não notasse. Frequentemente, é mais lucrativo manter apartamentos vazios. Se você tem um prédio com 100 unidades e aumenta o aluguel em 10%, pode perder 5 inquilinos. Normalmente isso seria um problema, mas a IA calcula que os 95 inquilinos pagando mais compensam os 5 que saíram. O software orienta o proprietário a subir o preço, criando um piso artificial nos aluguéis da cidade. Quando todos os grandes complexos de apartamentos de uma região usam o mesmo software, e eles usam, isso deixa de ser um mercado e passa a parecer um cartel. Inquilinos enfrentam aumentos anuais de 5 a 6% mesmo com telhado vazando ou elevador quebrado. O preço não depende da qualidade da moradia, mas sim do algoritmo e do limite que ele estima que o mercado suporta antes de quebrar. E essa manipulação digital não para só no seu aluguel, ela está realmente mudando o que você vê antes mesmo de comprar uma casa. Essa otimização se estende ao próprio processo de venda. Ferramentas de IA agora são padrão para melhorar fotos de imóveis. Vai além de apenas clarear e iluminar. As ferramentas podem remover fios de energia, criar gramados verdes sobre terra seca e até simular uma piscina brilhante no quintal, que hoje só tem um balanço enferrujado. Isso não é só marketing. Força compradores a disputarem lances por uma ilusão, elevando o valor percebido e preços finais. A corrida por terras reduz a oferta de moradias e a crise energética aumenta a pressão sobre os moradores, com números alarmantes. Há 5 anos, um rack de servidor em data center consumia de 5 a 10 kW, equivalente a alguns secadores de cabelo ligados. O rack moderno da NVIDIA, feito para treinar IA, é diferente.
consome mais de 100 kW, 10 vezes mais densidade de energia. É o equivalente térmico a colocar cerca de 10 aquecedores em cada metro quadrado de um galpão e ligá-los na potência máxima. A rede elétrica dos Estados Unidos não foi construída para isso. Ela foi feita para um mundo previsível de aparelhos de ar-condicionado no verão, luzes à noite e depende da energia de base, aquele fornecimento constante e estável de eletricidade em que você pode confiar. Os chips de IA não dormem. Eles funcionam a 100% da capacidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na PJM Interconnection, a enorme operadora de rede que cobre 13 estados e 67 milhões de pessoas, essa nova demanda está consumindo as margens de segurança. A rede elétrica segue um princípio simples: o fornecimento deve igualar a demanda a cada segundo. Operadores fazem leilões para pagar usinas por ficarem de prontidão. De 2024 a 2025, o custo desses pagamentos de capacidade aumentou em mais de 9 bilhões de dólares. Quem paga os 9 bilhões de dólares não é a Microsoft ou o Google, é você. Os custos são repassados diretamente aos consumidores como encargos de transmissão e capacidade. Em Maryland e Ohio, as projeções indicam aumento mensal de 16 a 18 dólares nas contas. Isso não é por alguém ter deixado luzes acesas ou comprado carro elétrico. As concessionárias precisam investir bilhões em subestações e linhas para alimentar data centers. As regras permitem repassar o custo aos clientes, criando um imposto regressivo. Na Louisiana, moradores já enfrentam contas altas pelo ar-condicionado e recuperação de tempestades. Agora, com uma enorme instalação da Meta gastando mais energia que Nova Orleans inteira, eles subsidiam a infraestrutura do chatbot de uma empresa trilionária. A Bloomberg analisou preços no atacado em Baltimore e confirmou: quanto mais próximos dos dados, maiores as tarifas. A Agência Internacional de Energia alerta que até 2028 data centers podem consumir de 6% a 12% da eletricidade dos Estados Unidos. Isso pode parecer pouco, mas essa é a diferença entre um sistema estável e apagões rotativos. O gargalo não é a energia, e sim o hardware que a distribui. Imagine ser um planejador urbano prestes a construir um bairro, já com terreno e licenças, faltando apenas o transformador. O transformador, caixa cinza que reduz a alta tensão da energia, evita que sua torradeira exploda. Anos atrás, era possível encomendá-lo e recebê-lo em poucos meses. Hoje, o prazo de entrega é de 3 anos. Por quê? Porque as grandes de tecnologia compraram todos, encomendam milhares de transformadores e dominam a cadeia global de suprimentos. Eles precisam deles agora e pagam valores que uma concessionária municipal ou incorporador não consegue igualar. Surgem bairros fantasmas, com casas prontas permanecendo vazias por um ano. Não por falta de compradores, mas porque o incorporador não consegue o equipamento para acender as luzes. O data center não só consumiu a energia, mas esgotou os componentes da cadeia de suprimentos necessários para expandir a rede para os outros. E não é só eletricidade. Agora você está competindo com os servidores pela própria água da sua torneira. Chips de alta densidade geram uma grande quantidade de calor. Para evitar que derretam, data centers operam sistemas de refrigeração massivos. Uma instalação média pode consumir 300 mil galões de água por dia, equivalente a 1.000 casas em áreas com escassez, como Arizona ou Oregon. Isso é um problema. Aquíferos secam, agricultores têm cotas de irrigação reduzidas, enquanto empresas de tecnologia garantem direitos de água de longo prazo, privatizando o lençol freático. À medida que a água se torna mais escassa, o custo dos serviços públicos aumenta para todos. As pessoas estão competindo com um data center pela água que sai da torneira delas. Eventualmente, isso chega até as prateleiras do supermercado. É aqui que a IA deixa de apenas usar recursos e começa a aumentar os preços. Os varejistas adotam etiquetas eletrônicas de prateleira, preços digitais atualizados instantaneamente de um servidor central. O Walmart planeja tê-las em 2.000 lojas até 2026. À primeira vista, parece uma questão de eficiência. Sem mais funcionários etiquetando produtos. Isso favorece a exploração de preços no mundo físico, como já acontece com o Uber. Basta chover para o preço aumentar imediatamente. Aplique isso ao pão e às pilhas. Durante um alerta de furacão, sensores de IA detectam aumento no fluxo de pessoas e na demanda, numa terça-feira à noite. O preço do molho de macarrão sobe 30 centavos instantaneamente. É uma microinflação, invisível, implacável e automática. Isso é gestão de rendimento, maximizando a receita em itens essenciais do dia a dia. Segundo a McKinsey, esses sistemas podem elevar a receita em 15%,
De onde vem esse dinheiro? Do consumidor? Os preços fixos estão morrendo agora. Os preços são o que a máquina acha que você vai pagar, mas fica ainda mais pessoal. A IA conhece mais sobre sua conta bancária do que você pensa. Ela analisa seu histórico de navegação, dispositivo, localização e hábitos de consumo para avaliar sua disposição a pagar. Duas pessoas podem ver preços diferentes para o mesmo sapato. Se a IA perceber que você gasta muito, usa dispositivo novo e compra sem hesitar, mostrará um preço maior. Se notar que você usa promoções em um aparelho antigo, pode te dar desconto. Esse sistema reduz a confiança no mercado. Você paga um valor personalizado pelo seu perfil digital, não mais o preço de mercado. Além disso, há o hardware. Você paga a mais apenas pelas sobras. Os dispositivos usados para acessar a IA estão mais caros. A produção de chips de alto desempenho é limitada e construir uma fábrica de semicondutores leva 5 anos e custa cerca de 20 bilhões de dólares. Não é possível construir uma rapidamente. Atualmente, fabricantes de chips priorizam chips especializados em vez de processadores e memórias comuns. As necessidades de IA, onde os lucros são muito maiores, afetam o consumidor comum e a oferta de RAM e SSDs padrão está ficando mais restrita. A Samsung já aumentou os preços das memórias. O resultado é o que alguns estão chamando de estagflação tecnológica. O notebook que você comprar no próximo ano será mais caro que o do ano passado, mas não terá desempenho visivelmente melhor. Você vai pagar mais caro apenas para pegar o que sobrou do silício após os data centers. E você não está mais competindo só com outras empresas, agora está competindo com nações inteiras. Governos consideram o poder de computação um ativo de segurança nacional, como o petróleo ou porta-aviões. Nações como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e a China estão investindo fundos estatais para adquirir todos os chips de ponta disponíveis. O governo saudita está destinando 40 bilhões de dólares para investimento em IA. Quando um fundo soberano entra no mercado, a sensibilidade ao preço desaparece. Eles pagarão qualquer valor. Isso fixa um piso permanente nos preços dos componentes, impedindo a tradicional queda de preços da tecnologia. Mas talvez o custo mais insidioso seja aquele que você não vê até que seja tarde demais. Seguro. É aqui que a IA decide se sua casa pode ou não ter valor. Por décadas, o seguro envolvia risco compartilhado. Vizinhos uniam recursos para cobrir desastres. Um agente inspecionava sua casa, identificava problemas e dava 1 mês para reparos. Hoje, a IA analisa imagens de satélite e examina milhões de propriedades em tempo real. Ela identifica uma telha desgastada ou mede a distância de um galho à chaminé com precisão de centímetros, sem emitir avisos. Seguros aumentam ou somem sem aviso, sua entrada, telhado ou um galho. De repente, a IA decide que você é arriscado demais. Em bairros de alto risco, casas ficam impossíveis de comprar. Sem seguro e hipoteca, perdem todo o valor. A IA não vê famílias ou comunidades, ela vê números e probabilidades e tira o bem mais importante da classe média, com precisão implacável. Seu aluguel será o máximo que o algoritmo julga possível, sua conta de luz ajuda a manter um data center e seu seguro pode ser cancelado por varredura via satélite. Os sistemas do futuro já estão aqui, mas, por enquanto, o custo recai sobre você. Então a pergunta é, quanto mais o mercado realmente pode suportar antes de quebrar completamente? Veja o real motivo da humanidade não estar pronta para a superinteligência artificial ou clique neste vídeo.